Graça e paz nesta manhã linda e maravilhosa que o Senhor fez para nós. Declaro a todos que me ouvem, reinando em vida e perfeita vitória. Eu declaro o Espírito Santo, no seu coração, para que você venha discernir o que é bom, o que é ruim para você. Deus disse na tua palavra: filtra as minhas palavras, verifique se ela é verdadeira. Aquilo que não prestar, jogue fora. Mas aquilo que for bom, deixe gravado no seu coração. Eu vou ler para você as palavras e você vai discernir aquilo que é bom para você. Eu declaro você entendendo, recebendo aquilo que eu entendi há 20 anos atrás, Hoje eu estou aqui pela misericórdia do Senhor. Há 20 anos eu recebi essa palavra. Há 6 anos eu ouço o pastor Geraldo Moraes pelo YouTube, é um pastor escuro, um homem que prega a verdade, um homem que prega uma graça pura, uma graça que não se mistura com política, uma graça onde os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e verdade, porque adoram o Senhor, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores, Como diz João capítulo 4, versículo 23. Mas aqui o caso aqui, a história aqui, a verdade aqui é o pecado. Vamos ler Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Hoje nós falamos, e anunciamos o evangelho que já veio, está dentro de nós. Porque a lei de Moisés era um pacto de maldição, Deus falara já antes da cruz que era fraco, era pobre e teria que vigorar uma nova aliança. E essa nova aliança veio para nós, que é a graça de Deus. A lei foi abolida e veio a graça. Nisso que a graça chega ao nosso coração, o que aconteceu? Nós temos que reinar em vida e estar em perfeita vitória. Mas se você não entender a lei e a graça, você fica embaralhado, você fica com a mente atrofiada, você não cresce na graça, no amor de Deus. O que quer dizer isso? Entendamos. Quando Zacarias profetizou, Zacarias capítulo 3, versículo 9, você anota e depois você lê Zacarias 3, 9. Ele falou que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, tiraria o pecado de todos nós em um dia. E esse dia foi quando? Quando ele foi à cruz, fez um corpo para ele, porque ele como Deus fez um corpo, e ele se fez filho, para morrer pelo nosso pecado, nosso delito, Tudo aquilo que nos assolava, para nos livrar disso. Quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele nos livrou dessas coisas. Como não é pregado o evangelho nas igrejas, eles misturam lei com graça e você fica confuso. Então esse pecado saiu da sua vida, como saiu da minha, só que eu recebi há 20 anos atrás. Porque eu passei a olhar a palavra com olhos de entendimento. Então se Zacarias profetizou que ele tiraria um dia, ele tirou. Então quando você vai ler João 1,29, ele falou o quê? João era um profeta da lei, João estava prestes a morrer, Jesus estava prestes a ir para a cruz, e quando Jesus vai à cruz e volta, a lei foi abolida. Então João falou, eis o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. Ele tira o pecado do mundo. Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o mundo que eu vivia carnal, ele tirou meus pecados. É aí que você entende Mateus capítulo 9, versículo 10. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque debaixo da lei de Moisés você está doente, porque você tem que pagar um preço, você tem que fazer jejum, tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que pegar rosa, tem que dar dízimo, tem que fazer voto. Então você faz tanta coisa que você não consegue cumprir, porque Jesus já cumpriu por você. Só que você não tem esse conhecimento, o que eu estou passando para você agora, para que você tenha esse conhecimento. Você não precisa fazer um voto, não precisa buscar Jesus na igreja, nas congregações, porque você é a própria igreja dele. Você é o templo do Espírito Santo. Deus habita no teu coração, na tua vida, para que você venha discernir o bem e o mal. Então esse pecado foi abolido. Por quê? Porque ele trouxe uma nova aliança. Ele falou assim, remove o primeiro, para que você venha estabelecer o segundo. Isso está em Hebreus capítulo 10, versículo 11 e 12. Então você tem que remover a lei da sua vida e começar a entender a graça, para que possa fluir no seu coração o amor e o perdão de Deus. E é por isso que ele fala em Romanos capítulo 6, versículo 4, aí quem fala aí já é o apóstolo Paulo,
que ele separa a carne do espírito. Romanos capítulo 6, versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós. Por que não terá? Porque você está debaixo da graça, você não está debaixo da lei. A lei passou para que a graça viesse na sua vida, para que você fosse mais que vencedor hoje, para que você fosse propriedade exclusiva do Senhor hoje, para que você entendesse o mistério que outrora estava oculto, hoje revelado à igreja, que é você. Você não tem que esperar a revelação de um pastor segundo a carne. Você tem que abraçar a revelação que Deus deu ao apóstolo Paulo. Hoje revelou para mim, há 20 anos, digamos assim. Hoje pode revelar para você. Porque Paulo é o apóstolo ao gentio abençoado. Nós temos que entender isto. Então João, como último profeta da lei, ele tinha que morrer, né? Como ele falara, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tirou e veio para nós. Hoje o pecado não tem domínio sobre vós, porque você está debaixo da graça, não está debaixo da lei. E o apóstolo Paulo separa a carne, né? E o espírito. Como diz Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20 e 21. As obras da carne são conhecidas como feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, inveja. Então essas coisas são obras da carne que eu fazia antigamente. Hoje eu não faço mais porque eu entendi a graça. Você entra na denominação, você sendo o templo do Espírito Santo, tendo Jesus no teu coração, você passa por uma tribulação, um problema, você vai para a igreja porque o pastor vai tirar de você um suposto demônio que está em você. Mas não está. Quando ele foi à cruz, morreu, ressuscitou, destruiu toda a obra do diabo, como fala 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para que se manifestou o Filho do Homem? Para destruir as obras do diabo. Destruiu, abençoado. Mas aqui eu estou falando de pecado. Quando destrói o pecado, destrói o diabo. Então, para você não existe mais maldição. Por quê? Você está debaixo da graça. Então, quando você é um pastor e quer se tornar um político, você já não está em graça. Você já é um pastor segundo a vontade da tua carne. Porque nós, como pastor, né, de uma denominação, não podemos aceitar um cargo na política, abençoado. De maneira nenhuma, porque você será farinha do mesmo saco. Como acontece. Você vê algum pastor dentro da prefeitura, dentro do governo, de qualquer prefeitura, falar que estão roubando lá dentro? Não fala, abençoado. Não fala por quê? Porque tem medo. Então, para que ele se meteu lá? Ele é um pastor ou ele é um político? Então, isso aí, abençoado, é completamente um amaranhado de algo que não pertence ao Senhor. O Senhor veio tirar os seus pecados, levar as suas dores, acabar com tudo que assolava você. Como diz Isaías 53, versículo 4. Ele falou o quê? Eu levei as suas dores e as suas enfermidades. Levou ou não levou? Está escrito em Isaías 53, 3, 4. É um livro profético que profetizava já sobre a graça de Deus. Quando ele morre e ressuscita, ele trouxe para nós um reino inabalável, o reino de Deus que está dentro de nós. Por isso que eu digo sempre, façamos da nossa casa um pedacinho do céu, onde tem que haver amor, perdão, misericórdia, paz e justiça, que é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Então, quando você vai ler Jeremias também, que é um livro profético, capítulo 31, versículo 34, ele falou o quê? Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor deles, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então ele não lembra dos teus pecados mais. Por quê? Hoje você tem acesso a ele direto, abençoado. Antes você não tinha, por quê? Por causa do pecado. Então, quando ele aboliu o pecado, você tem acesso a Deus. Por isso que você não precisa de um pastor, segundo a carne, nem de um padre, nem daquele que valia a sua mão, nada, porque você tem o seu pastor, que é Jesus Cristo. Salmo 23, 5. Salmo 23, 1. Ele é o seu pastor e nada te faltará. Ele ungiu você com óleo e alegria. Então você não precisa de um óleo do pastor da igreja. Igreja, templo, né, que está lá, Jesus já falara em Atos 7, 24, Atos 17, 24 e Atos 7, 48. Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, porque ele viria habitar em você.
para que você pudesse discernir tudo que é bom e aquilo que é ruim para você jogar fora. Nós temos que reter aquilo que é bom. Como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Retém aquilo que é bom. Guarde no seu coração, que é o amor, que é o perdão, que é a paz, que é a justiça. Então o pecado ele levou na cruz do Calvário. Quando ele morreu e ressuscitou o terceiro dia, ali ele batizou você com o Espírito Santo da promessa, abençoado, que é Romanos capítulo 6, versículo 3, 4, 5, 6. Então ali Deus batizou você com o Espírito Santo da promessa, porque o pecado nas águas é uma simbologia. Tudo ficou como simbologia, abençoado. Como você vai ler em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Tudo foi sombra dos bens vindouros. E os bens vindouros hoje chegou na sua vida para quê? Para que você possa separar lei e graça. Qual é o dom do Espírito que Paulo separou em Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21? Amor, perdão, misericórdia, paz, justiça, alegria. Essas coisas são dons do Espírito Santo, abençoado. E a carne, feitiçaria, inimizade, porfia, glutonaria. Tudo isso é obra da carne, que hoje você comete. Por quê? O pecado foi abolido. Então Deus livre hoje em espírito e em verdade. Por quê? Você morreu na cruz do Calvário com o corpo de Cristo, para que viesse hoje o Espírito Santo em você, porque o Espírito Santo nasceu primeiro, o Espírito veio primeiro do que a carne, abençoado. Quando Jesus nasceu, né, lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 8, o que o anjo veio falar para Maria? Que nasceria de você aquilo que é o Cristo. Quem nasceu foi Cristo, o Senhor. Lucas 2:11, Lucas 2:21. Quem nasceu foi o Senhor, foi o Cristo. Jesus veio depois com um nome que ele adquiriu como Jesus Cristo. Então Cristo veio para que Jesus depois viesse com um nome e fosse colocado nele. Como você nasceu em espírito e verdade, não nasceu? Depois de algumas semanas você foi levado a um cartório para que você fosse o quê? Batizar com o nome de Valdemir, de Antônio, de Maria e de José. Então isso aí vem depois. Então a carne vem primeiro, a carne vem depois, o Espírito vem primeiro. Por isso que você morre hoje, um exemplo. Eu não recebo essa palavra, porque você tem a vida em abundância. Você desce o pó e o Espírito volta para Deus, porque Deus o deu. Como diz Eclesiastes, capítulo 12, versículo 8. Então você tem o Espírito em você para que você venha discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim para você. Que Jesus é o teu pastor e nada nos faltará. Então ele é o nosso pastor que faz com que nós possamos discernir aquilo que é bom e aquilo que é ruim, abençoado. 1 Coríntios capítulo 2, né? Versículo 13, 14, 15, vai dizer que você tem a mente de Cristo. E tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Então você, com a mente de Cristo, consegue discernir o bem e o mal, abençoado. Então você tem que ver o que é bom para você e o que é ruim para você. O que for ruim, jogue fora. O que é bom, guarde no seu coração. Declaro a paz, o amor e o perdão para você nesta manhã. Em nome de Jesus. Não vai atrás de palavras que você não conhece. De repente você se entristece. Não deixe que ninguém engane você. Olhe para dentro do teu ser. Nesta manhã Cristo fala ao teu coração. Se você crê, hoje o milagre vai acontecer. Você tem hoje a mente de Cristo. Tem os olhos iluminados pelo Senhor. Ele transportou, tirou você das trevas para a luz. Saiba que o nome dele é Jesus, aquele que ressuscitou. Jesus, o nosso Senhor.
Certa vez Jesus falou que voltaria, ele voltou para ensinar seu grande amor. Agora você tem Jesus no seu coração. Por que chorar? Por que sofrer ingratidão? Abre a porta do seu coração. Não chores mais, não sofra de solidão. Agora você tem Jesus no seu coração. Agora você tem Jesus no seu coração. Ele é o teu amor, Ele é o teu perdão. Agora você tem Jesus no seu coração. Ele é o seu grande amor, é o seu perdão. Abençoada, abençoada, Jesus é perdão, Jesus é amor, é mansidão, é domínio próprio e habita dentro do seu coração. Que seja um dia de bênção, de paz, de amor e de alegria para você que ama a palavra de Deus. Amém e graças a Deus.